Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre realização e também pedindo assim que nos prestigie com o seu like, acessando nossas páginas. Realização é bem interessante, porque aquele atleta, para ele ter aquela realização, aquele merecimento de ser o primeiro ou encontrar-se entre os primeiros, o esforço que ele fez, ele dedicou-se. Essa realização externa também tem um tempo, porque muitos e muitos só faz a realização uma vez e muitos outros nem conseguem realizar-se. E também aquela referência assim que nós precisaríamos de entender. Diferença da vida interna e da vida externa. Então, na vida interna, a pessoa fala assim que ela realizou. Ela possibilitou aquilo tudo que ela podia possibilitar para os seus descendentes. E ela está muito feliz, porque ela possibilitou. Tínhamos que possibilitar para nós mesmos um sistema de saúde, de compreensão, de conhecer o nosso corpo, porque o nosso corpo, nós o habitamos várias décadas. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho de conhecer o nosso corpo e de conhecer a maneira que nós impulsionamos o nosso corpo. Então, realização é assim, você ter aquela condição da sua vida externa na sobrevivência e ter aquela condição interna de conhecer o corpo que você está habitando. Se uma pessoa não conhece a si mesma, ela pode ter um impulso. Depois, nós já ouvimos pessoas verbalizando assim, que ela tem medo dela mesma. Quer dizer que a realização externa ela conseguiu. Com a realização externa está relacionado a bens materiais. A realização mais importante é a interna, da pessoa conhecer ela mesma, dela conviver bem com ela mesma, independente da situação externa que a vida vem apresentar. Então, na nossa vida, uma realização é interna, que a pessoa pode fazer as coisas para a vida externa, mas é para um período. Independente dela, ela pode ter uma ascensão naquela empresa, anos depois, acontece assim. Naquela direção, naquela empresa, naquele grau, ele fala, eles não me ouvem. Quer dizer que eu dou as diretrizes e as diretrizes que eles executam é diferente da que foi dada. Quer dizer que a realização externa, décadas depois, parou de ser realização, passou a ser um problema. Mas a realização interna, de compreender o grau em que a pessoa se encontra, conviver com as limitações que ela tem e viver em paz consigo, isso é uma realização. Nos prestigie com seu like.